Bom dia, amigos. Hoje, 30 de março, domingo, vamos mais uma vez dar aquelas dicas bíblicas de todo dia. Necessidade urgente de entender a mensagem bíblica. Quando eu digo essa necessidade urgente, eu estou dando um toque assim mais forte para que você se envolva com a leitura. Não só com a leitura básica, tá? E não depender apenas dos estudos bíblicos da sua igreja ou de qualquer lugar que você vá, ou das pregações de domingo, mas que você em casa, entendeu, se envolva mais com informações da própria Bíblia. Eu lembro muito que o meu pastor, na época, dizia para mim assim: olha, se você tiver uma Bíblia, uma concordância bíblica e um dicionário bíblico, já está de bom tamanho, já é um começo. Não que esqueci daquilo. E foram os primeiros livros que eu comprei. Entendeu? Uma Bíblia boa, bastante referência, e um dicionário bíblico e uma concordância bíblica. Porque se você não se envolver, hoje o mundo tem muitas informações e graças à internet também você pode procurar. Eu vou citar aqui um exemplo, dois, de textos que você lê, você vai achar que é uma coisa, se você for ler ele no profundo, você vai ver que a mensagem é outra. Né? Como eu já abordei aqui, né? Por exemplo, por que Jesus falou vocês são uma geração incrédula, né? Vocês pedem um sinal, e eu vou dar o sinal do profeta Jonas. Por que ele falou isso? Entendeu? Ou o próprio João Batista chega, quando vê Jesus, ele fala assim: eu não sou digno de desatar as alparcas. Por que ele falou isso? Tudo isso, irmãos, tem a ver com a cultura judaica. Né? Mas se você não conhecer o que está por trás dessa mensagem, você vai falar que era a humildade de João Batista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então tem vários, mas vários, várias falas de Jesus que têm a ver, ele está se respaldando na cultura dele e que você precisa saber. Se você não souber, entendeu? A coisa fica complicada, tá? Então, eu vou pegar apenas, logo no início aqui, um texto que é de Lucas 13, 24, nós vamos ler ele mais abaixo, e ele está espalhado pela rede social, dando ênfase ao esforço humano para ele, né, no original, mas para ele no original é outro papo. Não tem nada a ver diante da pergunta, né, de alguém de forma até arrogante sobre se poucos iriam ser salvos, entendeu? Jesus então, reprovando e ironizando a pretensão de quem perguntava, usando o verbo esforçar, que agora esse aqui é o detalhe, ó, que você vai falar assim: mas como que eu vou saber isso? Entendeu? Você tem que perguntar. Você tem que ler na internet, você tem que perguntar ao seu pastor. Entendeu? Esse verbo esforçar, eu sei que você não fez a teologia e tudo, você não tem como saber uma coisa dessa, mas você tem que se esforçar para saber. Porque a necessidade está tão grande de você saber isso, hoje em dia. Caso contrário, você vai ser simplesmente alguém que vai ficar ali na plateia com uma vaquinha de presépio, assim, balançando a cabeça. Vendo um soldadinho de chumbo, todo mundo igual, mas sem saber nada. Né? Eu fico vendo, ontem mesmo estava vendo uma propaganda de uma igreja que tem aqui, né, que chegou agora, aí mostrou, né, várias coisas, né, povo pulando, dançando, parecia muito legal, muito bonito, mas eu pergunto, será que se você chegar para essas pessoas e perguntar realmente qual é o propósito do evangelho, elas vão saber responder? Elas vão viver realmente? Porque a igreja hoje virou um local de entretenimento, para que você tire a culpa, que você se sinta, você demonstre amor pelo próximo, mas que próximo? Entendeu? Acho que a palavra deveria ser aproximado, não próximo, entendeu? Dá muito mais ênfase, entendeu? Eu vou ler aqui rapidamente o texto, né, que ele diz assim:
esse texto de Lucas, Lucas 13, 24. Jesus diz o seguinte, olha, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tenho certeza absoluta que você já ouviu esse texto várias vezes na sua vida. E também você já ouviu pregadores usando esse texto, né? E dizendo que você tem que se esforçar, porque o reino de Deus tem sido tomado à força, e por aí vai. Não é assim? Então, só que quando você estuda o verbo esforçar, ele está na voz média ou depoente passiva. Aí você vai perguntar, o que é isso? Voz média ou depoente passiva? Então, eu não vou agora entrar em detalhes, porque eu posso explicar isso aqui, mas eu vou dar a tradução de como o texto deveria ser lido. O que Jesus estava dizendo, mas que o tradutor simplesmente colocou como se fosse algo ativo ali. Entendendo? E lembra quando eu já expliquei que o sujeito ali, o ativo, ele está fazendo uma ação? Quando ele é passivo, ele está sofrendo uma ação. Agora, quando está na voz média ou depoente, tá vendo? Ele está sofrendo uma ação para si mesmo. É como se ele fizesse algo, mas para si, não para frente, não algo ativo, entendeu? Então, o texto ficaria, e o texto no original é agonizomai. Toda vez que terminar com mai a palavra é porque ela está na passiva, tá? E deve ser lida assim, olha que diferença do que eu li no português na nossa tradução, tá? Diz assim, esforce-se por vocês mesmos, pelas suas próprias forças, com seus jeitinhos e pretensões. E vocês, como muitos, não entrarão e darão com a cara na porta. Óbvio que eu fiz uma tradução na linguagem de hoje, vamos botar assim. Mas você percebeu que a fala de Jesus está mostrando o seguinte, não é esforçai-vos, né, que vocês vão entrar lá ou não vão entrar, mas ele não está mandando você se esforçar, ele tá reprimindo, está dizendo, ó, vocês estão se esforçando por vocês mesmos, está na média depoente. E não vão entrar. Então, gente, cuidado para você não postar textos fora do contexto, né, que são geradores de pretexto, e ajudar o antagonista da história. A gente sabe muito bem quem é. É como tentar se salvar de um afogamento puxando seus próprios cabelos. Não tem como você se salvar assim. E o texto, volto a ler aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Percebeu que em português fica diferente? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. E o texto, se você voltar ao vídeo, você vai ver que está completamente diferente. Está entendendo? Às vezes nós somos admoestados por nossa ausência, olha só, mas nem sempre por causa de nossa vontade. Mas por conta do propósito de Deus, somos como o vento. Eu digo isso porque o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, que ele não estava dando conta mais de tanto lugar que ele tinha que ir, entendeu? E não tinha como visitar todo mundo. Porque ele era um homem que falava realmente Bíblia, o evangelho da cruz. E não esse evangelho de entretenimento gospel, de danças, pula para cá, pula para lá, e passando aquela imagem de felicidade. Irmãos, que imagem é essa de felicidade? Entendeu? A gente parece que está tentando agradar o mundo para que o mundo venha para a igreja. A Bíblia fala que o mundo vos odeia. Odeia Jesus, ele mesmo fala, o mundo me odiará e odiará vocês também. Não adianta fazer cara de santo para tentar ganhar as pessoas para Jesus, não. Você tem que falar do Evangelho. Para o Evangelho ir ali fazer o que tem que ser feito. O Evangelho já sabe o que vai acontecer.
Mas olha o que o apóstolo Paulo fala, é um texto um pouquinho grande, mas vale a pena ler. Ó. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Olha só, ele estava sendo cobrado, né? Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, olha só, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, totalmente oposto, né? A serviço de quem? Dos santos, dos cristãos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha só, a Acaia, a Macedônia, eram muito mais pobres do que estavam em Jerusalém. Mas eles levantaram uma oferta mesmo assim para ajudar os que estavam sofrendo lá. Percebeu que evangelho é esse? Entendeu? Eles não tinham o que dar, mas levantaram a oferta, ajudaram. Isso eu estou falando lá, tá? Estou falando que você tem que ficar levantando oferta aqui e acolá para ajudar esses líderes que vivem em mansões, em carro importado ou coisas desse tipo, que têm uma vida totalmente avessa à vida das suas ovelhas, tá bom? Mas o apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele estava preocupado com essas pessoas e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. É interessante essa palavra. Ele estava dando prioridade, entendeu, para uma turma que estava sofrendo ali. Depois ele iria visitar o resto da galera, entendeu? Mas vem provar que a ausência dele realmente fazia muita falta. E hoje, irmãos, nas igrejas, né, evangélicas, as igrejas cristãs, tem muita falta de Bíblia, de cruz, de evangelho, de poder, de transformação. Às vezes você pode até me ouvir falar assim, mas você é um grande pecador. Eu falei, sou mesmo, entendeu? Mas eu estou sempre ali tentando, né, fazer o melhor. E às vezes a gente desanima, às vezes você vai, volta, vai para frente, mas é normal. É assim que é a nossa vida, entendeu? E até porque nós não estamos aqui para ficar julgando ninguém, apenas para alertar, tá? A decisão de não conseguir completar uma simples tarefa e ainda se achar mais esperto que os outros é um sinal claro de necessidade de atenção e autopromoção, partindo da ideia que ele é o centro de tudo. Fuja desses também. Olha o que está escrito em Provérbios 26:16. Diz, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Por esses dias eu estou falando, né, sobre o cara que é preguiçoso, que ele tem que se tocar, que ele é como uma dobradiça, acho que eu falei isso ontem, né? Então, mas mais sábio é o preguiçoso, melhor, cadê? Tá aqui. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos. Ao seu próprio olho, a sua própria visão, o próprio olho, a sua própria visão, ele é o cara, entendeu? Aos seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem fazer o bem. Olha que nível, que chega a pessoa, entendeu? Ou seja, num batalhão de 500 soldados marchando,
499 estão marchando errado, só você que está marchando certo. E não é assim que funciona. Você tem que ficar atento para isso, tá? Vamos lá. Nós temos falado sobre pensamentos e conselhos, né? E hoje eu quero falar sobre a prática em palavras para criar as armadilhas, arapucas, dos que saem da versão, lembra que eu falei isso? E pervertem para matar a pessoa no ninho. Isso foi feito desde que o homem se tornou homem, para matar o Cristo no ninho. Percebeu que a história de Israel toda, com essas guerras, né, com tudo que aconteceu na vida de Israel, é para que o Cristo não nascesse? Se você olhar bem, irmãos, a ideia sempre foi essa. A ideia de Satanás era fazer com que o libertador, que é prometido ali em Gênesis 3,15, não aparecesse. Porque se aparecesse, seria a derrota dele. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas ele ficou muito feliz quando Jesus morreu na cruz. Irmãos, pare e pensa. Se teve um dia na vida que Satanás ficou apavorado e chorou de raiva, de ódio pela sua derrota, foi o dia que Jesus morreu na cruz. Porque ele viu que ali se cumpriu todas as promessas. Entendeu? O Cordeiro morreu pelos pecados de muitos. E ali a história dele já estava selada antes, mas ali se concretizou na prática. Entendeu? Ou seja, ele foi amarrado. Quando eu falo amarrado, é com correntes. Ele consegue ir até certo ponto, mas ele não consegue dominar a sua vida. Se você estiver, obviamente, na palavra do Senhor. Tem tantas histórias na Bíblia que, se você for perceber e entender que Jesus é a chave hermenêutica do Velho Testamento e, obviamente, do Novo, você vai perceber que tudo o que acontece ali está em função do Cristo que vai nascer. Então, se teve um dia que o diabo sofreu muito, não sofreu de dó, não, mas de ódio, foi o dia que Jesus morreu. Você quer ver uma visão de texto que talvez você nunca tenha percebido? A Bíblia não fala ali em Mateus 4 que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, né? E observe, irmãos, o Espírito levou Jesus. Jesus é quem? É o próprio Deus. E ele ia ficar ali por 40 dias. O que você acha? O diabo foi lá com... Você acha que o diabo foi assim, numa disposição, a fim de ir mesmo, tendo a convicção de que iria ganhar, né, de Jesus naquelas 3 tentações? Com certeza, o mesmo Espírito que foi ali e levou Jesus, a Bíblia, apesar de não falar, o mesmo Espírito foi lá para o diabo e falou assim, vai lá que o homem está lá. E você precisa tentar ele, para você passar vergonha de novo. Deu para entender? Eu estou mudando a visão de que muitas pessoas têm, apesar que isso que eu estou falando não está na Bíblia, mas você tem que entender o seguinte, que quem controla o ir e vir é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Entendeu? E o que aconteceu? Provavelmente, o diabo deve falar assim, mas para quê? Eu já estou derrotado. Entendeu? Eu vou passar vergonha de novo. Mas ele tem que ir. Ele foi sabendo que Jesus ia detonar. Estou usando até uns termos assim diferentes, né? Mas nos dias de hoje. E ele perde em todas as 3 tentações ali. Jesus usa 3 textos do Deuteronômio e rebate todas as tentações de Satanás. E é assim que funciona, irmãos. Ele é um pecador que não tem mais como se salvar, já está condenado. E o que ele faz aqui, ele mesmo disse, eu vim de rodar a terra, passear pela terra. E ele fazia mais o quê? Ele calunia, entendeu? Ele detona a vida do ser humano. É o que ele faz, mais nada. Ele é como um peixe fora d'água. Ele sabe que no final da história ele está fora. Em Apocalipse deixa isso bem claro. Eles cairão no lago de fogo. Tá?
Então, eu queria que você pensasse nessas coisas, que as coisas não estão acontecendo assim porque tem que acontecer, não. Ou foi o acaso. Não, está tudo no controle de Deus. Você precisa acreditar nisso, tá? Mas a vida dos que honram a retidão, desde o ninho até seu fim natural, sempre terá livramentos. Olha o que fala em Provérbios 12:6. Diz: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Fica atento com isso, ok? Porque normalmente a pessoa que não tem a palavra, ele quer te dar um ninja, tá? E eu gostaria que você ficasse nesse tema de hoje, a necessidade urgente de entender a mensagem bíblica. Tá? Fique atento com isso, porque o tempo está passando e eu vejo que as pessoas são rasas, mas bem epidérmicas, no que tange ao conhecer a Bíblia e no mudar de vida. E ao mudar, que não é assim, ó, pá, pode no meio do caminho a pessoa dar uma caída? Pode. Entendeu? Deveria? Não. Mas cai. Mas a gente sabe que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E assim as coisas vão acontecendo. Eu estava vendo esses dias, né? Eu acho que eu comentei ontem, algum líder, né, se desculpando pelas mensagens duras que ele estava dando. Não estou questionando o que ele pregava, mas a forma, né? Aquela forma bem áspera, e que não é você que vai fazer isso. Não adianta você fazer como os discípulos disseram para Jesus: Senhor, já que os samaritanos não querem nos receber, vamos pedir para cair fogo do céu e matar todo mundo. Aí Jesus fez o quê? Ué, de que espírito sois? Nós não estamos aqui para isso. Você não está aqui para pegar uma Bíblia e enfiar dentro da cabeça da pessoa. Não é assim que funciona. Pelo contrário, ele fala o seguinte: ó, se a pessoa não receber vocês, batam a sola do seu pé para que você nem leve a poeira da casa da pessoa junto com você. Fique para lá. O evangelho, irmão, não tem que ser imposto, não, empurrado à força, não. Ele tem que ser proclamado. Quem vai fazer essa obra não é você. Entenda isso. Mas você tem que conhecer. Se você não conhecer, não vai rolar. Ok? Tenha um bom dia e que Deus o abençoe fortemente. Amém.